Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 9 de novembro de 2025. Guerra dentro do Kremlin. Putin versus Lavrov versus... O Lavrov foi afastado, como eu noticiei ontem. Quero convidar quem não é inscrito, inscreva-se no canal, aqui você verá a verdade, tenha certeza disso, fake news proibidas. Quero pedir a todos que gostarem do vídeo, tenho certeza que gostarão, deem um like, se possível, deem no início para não se esquecer. E também compartilhem com suas redes sociais, é importante, porque assim vocês dão oportunidade a mais pessoas que vocês recomendarem a que verem a verdade do que está acontecendo e mais chance deles se inscreverem também, o que vai fazer um bem, porque eles continuarão vendo a verdade, assim como todos vocês. Conto com vocês. Façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Lavrov cometeu sabotagem contra Putin. Lavrov, um ministro com 21 anos de serviço como ministro do ditador da Rússia, o ditador da Rússia está quase 26 anos no poder, está com 25 anos, e Lavrov, um ministro de 76 anos, ele foi proibido de participar de reuniões no Kremlin. Ninguém disse oficialmente que ele não era mais ministro, mas esse ato em si, que foi uma oficial, mostra que as coisas não estão bem para ele. Ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, foi acusado por autoridades do Kremlin de sabotagem, após sua conversa com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, ter interrompido uma reunião planejada entre o ditador russo Vladimir Putin e o presidente americano Donald Trump, que estava programada para Budapeste. O canal russo do Telegram, Nezzigar, noticiou o fato. Citou fontes, segundo elas, após o cancelamento da cúpula, Putin teve uma conversa séria com Lavrov. E algumas autoridades acreditam que o ministro cometeu sabotagem. E note uma coisa, ali são todos o mesmo grupo. O Putin, ele confiava neles e vice-versa. Mas como a confiança ali no Kremlin, nesse sistema ditatorial, ainda nazi-fascista soviético, é fácil de ruir, Ele não era um grande ministro, era um ministro que tinha trânsito, porque ele representava a Rússia. Ele era o linha dura da Rússia, e ele não fazia concessões, mas quando ele não fazia concessões, era tudo combinado com o ditador da Rússia. Lavrov está claramente deprimido agora. Ele se viu no epicentro de uma intriga, disse uma das fontes. E, sem dúvida, eu tenho um parecer que foi uma intriga, porque quando estavam acontecendo as negociações com a Ucrânia lá na Arábia Saudita, o ditador da Rússia, sem falar para ele, mandou um tal de Dmitriev fazer a negociação junto com ele. E o Lavrov só soube quando esse tal de Dmitriev chegou lá. E não gostou. E ele disse, eu vou falar com o Putin, não quero você na mesa. O negociador aqui, o chefe sou eu. Eles se desentenderam, ele pediu e o Dmitriev se retirou da sala. No intervalo, o Dmitriev estava sentado lá na continuação das negociações. Então ali já deu um entreveiro entre eles e o Dmitriev, ele é amigo da família, das filhas, da ex-esposa do Putin. Então ele tem muitas relações que ligam ao Putin. E depois daquela reunião em Riad, ele saiu para falar com o Putin, com o Trump, foi recebido pelo Trump, fez a propaganda russa, a propaganda do Putin para o Trump, que ficou muito feliz na época da negociação em Riad. De acordo com a fonte, muitos agora estão convencidos de que Lavrov está seguindo os passos de Sergei Shoigu, que perdeu o cargo do Ministério da Defesa da Rússia em maio passado. O interlocutor acrescenta que Lavrov perdeu o apoio do chefe do regime do Kremlin e agora se apresenta como um elemento fraco. Ele é o chefe do Conselho de Segurança, mas não é o poder que ele tinha como ministro da Defesa. Enquanto isso, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia é forçado a divulgar informações comprovando sua inocência na interrupção do encontro entre Putin e Trump. O canal descreve que esse canal que eu citei, o canal russo, descreveu que Lavrov adotou uma postura firme em sua conversa com Rubio. Pensou estar expressando a posição de Putin, mas supostamente se enganou. Lavrov conseguiu desacreditar o canal de comunicação
Dmitry Witkoff. Na realidade, acho que tinha uma briga com o Dmitry, porque o Dmitry, o Witkoff, que é o conselheiro desse assunto com a Rússia, ele que ia falar com Putin, né? O Steve Witkoff. E ele sempre falava com o Dmitry, nunca com o ministro das Relações Exteriores, pelo menos a maioria das vezes. Isso, na realidade, o Lavrov procurou desacreditar esse canal. Então já existia uma disputa, uma inveja entre eles, que deve ter culminado até nessa fofoca. Parece que o Dmitry, Kirill Dmitriev, levou a melhor com esse afastamento do Lavrov. A subsequente visita urgente do enviado especial do Kremlin, Kirill Dmitriev, no entanto, aconteceu de novo, depois que essa reunião de Budapeste foi cancelada. De novo, o Putin despachou o Kirill Dmitriev para Washington, só que lá fracassou, não conseguiu o encontro com Trump e não conseguiu falar a contento com as autoridades americanas e não conseguiu remediar a situação. Após o fracasso diplomático das relações exteriores da Rússia, Sergei Lavrov caiu em desgraça com Putin pela primeira vez em anos. Ele foi suspenso de reuniões e delegações importantes no Kremlin, segundo a própria mídia russa divulgou esses motivos que eu estou relatando para vocês. É fácil de constatar, Zenchatas, Riast, etc. Esse ministro de 76 anos, né, Lavrov, era considerado a principal voz do Kremlin no exterior por décadas. Desapareceu repentinamente de vista. Faltou a uma reunião do Conselho de Segurança, que eu já falei ontem para vocês, e perdeu seu status como chefe da delegação do G20. Publicações ocidentais descrevem o estado do ministro das Relações Exteriores russo como de raiva. Ele está com raiva, com ódio, intransigência e teimosia. A mídia russa relata, após uma conversa mal sucedida com o Rubio, que isso aconteceu e aí ele caiu em desgraça com o ditador da Rússia. Lavrov esteve ausente da reunião do Conselho de Segurança, como eu disse, onde Putin instruiu que se considerasse a retomada dos testes militares nesta reunião, que ele tinha uma cadeira permanente. Ele foi o único membro permanente do Conselho de Segurança da Rússia ausente na reunião. A Casa Branca declarou recentemente que Lavrov está claramente cansado. O Kremlin então desferiu outro golpe. Lavrov foi destituído do cargo de chefe da delegação russa na cúpula do G20. Então hoje já estava toda a imprensa internacional discutindo isso, canais, jornalistas internacionais em canais discutindo isso também no YouTube. Então o Kremlin resolveu se pronunciar, porque isso é ruim para o Kremlin. O que disse o Kremlin? O que disse o Kremlin, quando eu digo ele falou o que pensa o ditador da Rússia, que ele teve que se justificar. Ele também não pode mostrar que ele está fraco e que está uma disputa de poder, inclusive para tentar mudar o regime. Se não mudar o regime, colocar um sucessor. Então, o Kremlin negou que Lavrov tenha caído em desgraça com Putin, após o cancelamento da cúpula com Trump. As especulações de que o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, teria caído em desgraça com o presidente russo Vladimir Putin não são verdadeiras, afirmou o porta-voz do ditador da Rússia, Dmitry Peskov, no dia 7 de novembro. 7 de novembro, há 2 dias. Né? Vou dar uma resposta breve, diz ele. Não há nada de verdade nessas reportagens, disse Peskov. A mídia russa, durante uma imprensa coletiva de imprensa, ele falou isso para eles. Absolutamente, Lavrov está trabalhando com o ministro das Relações Exteriores, é claro. Então, o que está acontecendo? Mesma coisa que aconteceu com o general, chefe do Estado-Maior e comandando o exército russo. Ele mentia dos sucessos dele na Ucrânia, do exército, que não existiam. Aí o Putin descobriu que ele era alimentado com mentiras. Demitiu, no bate-boca, na briga com ele, mas não demitiu. Aí repercutiu no mundo e ele está lá, pelo menos sentado no lugar. Não se sabe se o general continua de fato comandando ou apenas é alguém simbólico lá e tem alguma outra pessoa, algum outro general fazendo o serviço, informando ao Putin e conversando com ele o que tem que ser feito. Essa entrevista que foi dada pelo Peskov aqui, com
o porta-voz de imprensa do Kremlin, retrata que é isso que aconteceu. Demitiu ontem, hoje desdemitiu, porque não tinha como justificar. A negação surge em meio a relatos de que a influência de Lavrov diminuiu após uma conversa com o secretário de Estado americano Marco Rubio. Então, então o mundo começou a criticar, apesar de tudo isso. E que esse diplomata, que é o Lavrov de mais alto escalão, perdeu o seu status como chefe de Estado. E o que o pessoal chamou a atenção, que no G20 está indo um tal de Maxim Oreshkin. Eu falei ontem que ele era o segundo da KGB, mas eu me enganei. Era um sobrenome parecido e o nome daquele outro não é Maxim. Esse que está indo, esse Maxim Oreshkin, ele é vice-chefe da administração presidencial da Rússia e é um homem também leal e do grupo do ditador da Rússia. Então essa é a questão de como ficou a situação no Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Ainda não sabemos como é que vai ficar, se ele vai continuar lá, de acordo com o disse Pesco, tenho certeza que vai ser uma figura decorativa. E isso abre a disputa dentro do regime para tentar, pelo menos, exemplificar quem quiser ficar contra o ditador, quem que fizer alguma coisa achada errada, vai ser punido. Por enquanto, a punição para Lavrov, para o general também, foram brutais no anúncio, mas agora parece que acalmaram por causa da repercussão internacional. Ele precisa dessas duas pessoas para mostrar que o governo dele está estável, que ele ainda controla a situação, quando na realidade demonstrou pelas suas atitudes que não controla. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, é importante. E também compartilhem com suas redes sociais. Vamos manter o nosso acordo informal para divulgar para bastante gente e recomendar o vídeo. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.